Visão de Sucesso, com Eleumar Freitas. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência sempre. Visão de Sucesso está entrando no ar. Estamos no final de ano, a gente deseja muita sorte, muita paz, que você possa realizar teus sonhos em 2019. Hoje eu vou prestar uma homenagem em vida, o programa foi criado para isso. Quando eu pensei no programa em 98 e criei o nome Visão de Sucesso, foi para isso, para homenagear as pessoas que têm vontade, desafios e acreditam no futuro. O laboratório do presente é só uma experiência para o futuro. E hoje eu levo para você o advogado doutrinador, inteligente, ele que é o homem que ama o que faz, ele é Erivelton Lago, que está aqui ao meu lado. Primeiramente, eu queria te agradecer o carinho e a confiança para que você possa conversar no Visão de Sucesso e falar um pouco da tua vida para as pessoas que te conhecem e que possam falar de ti um pouco, por favor. Bom, como você já falou, Erivelton Lago, advogado criminalista. Cheguei aqui em São Luís em 80, né? Em março de 80. Passei aí uns 15 anos na Polícia Civil. Depois resolvi estudar para advocacia. Formei em Direito em 96. E de cara já iniciei logo, basicamente, na advocacia criminal. Eu acho que, não sei se porque eu já estava vindo da polícia, não sei se foi uma questão de oportunidade. Tem muito do acaso. A minha vida inteira eu acho que foi mais do acaso. Foram acontecendo algumas coisas e eu fui encaixando na vida, né? Até você chegar a um ponto de, bom, é aqui. E aí eu, até hoje, na advocacia criminal, eu transitei ainda por alguns outros ramos do direito, mas fiquei mesmo na advocacia criminal. Pouquíssimas coisas em outras áreas da advocacia. Eu tenho uma pergunta que já é de praxe. E a sua trajetória foi de muito trabalho, você é homem de sorte, você alia as duas coisas, o trabalho com a sorte, qual a tua expectativa sobre isso? Eu acho que a vida tem trabalho e sorte, né? Você aproveitar o momento certo, ter a sorte de ter pessoas do bem, pessoas que colaborem com você, pessoas que te ajudam. A sorte tem a ver com pessoas também, você encontrar pessoas certas no momento da sua vida e trabalhar. Eu acho que e não trabalhar não é tanto esforço para trabalhar, não. Trabalhar normalmente, não precisa suar tanto a camisa e mostrar que está trabalhando. Trabalhar, seja lá no que for. Em determinado momento você vai adquirir aquele trabalho que vai te agradar. Mas qualquer trabalho, eu acho que é a condição objetiva da tua existência. Você escolheu determinado trabalho, aquele trabalho você faz bem feito. Mesmo que você não goste dele. Mas você, enquanto estiver lá, faça bem feito. Dali, com certeza, vai aparecer aquele que você mais gosta. Não tem que trabalhar tanto. É trabalhar com criatividade, com sinceridade, com respeito às pessoas, fazer aquilo que você se propôs a fazer. Eu acho que é mais ou menos isso, questão do trabalho. Você é um advogado criminalista e muita gente não quer ir para essa área porque acha que é muito perigoso lidar com bandido, com crime. Na tua cabeça, no teu dia a dia, qual é o desafio de ser um advogado criminalista? Eu acho que o maior desafio na advocacia criminal é que você tem que ter a clareza, o cuidado, a prudência, a cautela de agradar gregos e troianos. Não adianta você querer advogar olhando só para um lado. Sempre tem dois lados. Se você está advogando para a vítima, você tem que estar de olho no acusado. Se você está advogando para os acusados, pelo acusado, você tem que estar de olho na vítima, nas famílias, para não extrapolar, porque são muitos meios termos e você não pode olhar apenas para um lado. Deus deu para o homem vários sentidos, são 5 ou mais, ou 6 ou 7, para serem usados. Não adianta meter a cara sem atenção, sem intuição, sem experiência, sem razão, sem cautela, comete muitos erros. E se Deus deu ao homem essa capacidade de compreensão, dialogar, raciocinar, calcular, ver com os olhos da mente, e você tem que utilizar isso. Eu acho que não é nem só na advocacia criminal, mas nós estamos tratando dela. E eu acho que de todos os ramos da advocacia, a criminal é a que merece mais essa atenção redobrada.
porque realmente é uma área mais perigosa, ninguém tem dúvida disso. Nós vivemos no submundo do crime, e aí não é dizer que os criminosos são perigosos, não. É a sociedade mesmo em si, o homem em si. Não é o criminoso, não é que você tem que ter medo do criminoso, porque o criminoso, aquele que se envolveu propositadamente ou por acaso no crime, ele também tem medo, tem suas paixões, suas reservas, tem suas angústias, e são basicamente parecidos com nós, advogados. E o advogado, se ele é sagrado porque é advogado, os réus têm que ser sagrados porque são réus, entendeu? Todos nós temos aqui algo que é de divino, e por isso temos que ter cuidado um com o outro. Não adianta o advogado se achar muito superior ao seu cliente, porque o cliente não é uma pessoa qualquer, ele é cliente, ele também está conceituado dentro dos códigos, onde nós também temos nossos conceitos. Como nós temos nosso conceito no Código de Processo Penal, os clientes nossos também têm os conceitos deles dentro do Código de Processo Penal. Ele não é um qualquer, não é um cidadão qualquer, ele é o cliente. É uma relação cliente-advogado. Você não pode dizer, não, mas o que esse cara está pensando que ele é? Ele é mesmo alguma coisa além dos outros. Não é, você não pode tratar o cliente como se ele fosse um lixo. Ele também tem algumas coisas que é parecida demais com as pessoas do bem, parecida demais com o próprio. É como se eu fosse um médico e o cliente um paciente. O advogado talvez seja o médico do seu cliente. E você tem que ter muito cuidado com o paciente, muito cuidado com o cliente. Senão seu trabalho vai tudo por água abaixo. O resultado não será bom. Heriberto, você é procurado por um cidadão que matou alguém, evidentemente. Para a justiça funcionar, tem que ter advogado, você tem que constituir uma defesa, uma acusação. Como é que você se prepara para defender uma pessoa que cometeu 1, 2 crimes? Até porque você vai para um desafio muito forte para conhecer os lados. Como é que é a tua pesquisa como advogado criminalista para que você entenda esse processo para se preparar para uma defesa? Bom, ou uma acusação, por favor. O advogado é aquele que é chamado para ajudar, da própria concepção da palavra, advocatus, chamado para ajudar alguém. Então, se esse alguém vem, ele está precisando de ajuda. Ele pode ter feito o que fez. Só cabe ao advogado a dizer, ou eu vou ajudá-lo ou não. E muitas das vezes essa ajuda é paga. Muitas das vezes essa ajuda é gratuita, certo? Então, se ele vem e vem com o problema, evidentemente que lá nos códigos estão lá alguns direitos dele. Se é assassino, se é homicida, se é assaltante de banco, se é um traficante, lá dentro do código está ele, o juiz, o promotor, está todo mundo no código. Está tudo ali dito o que fez cada um e qual é o direito de cada um. O juiz tem o dever de julgar, ele tem o direito de ser julgado com justiça, dentro do critério do direito, dentro do critério de justiça. Então vamos buscar onde é que está esse direito. E estão lá. Sempre tem um direito reservado ao homem que cometeu o crime, que na verdade você não tem que pensar o criminoso, tem que pensar o homem. Porque hoje, por exemplo, eu hoje sou honesto. O que é honesto? Eu não cometi crime, eu não estou respondendo a um processo criminal, eu não matei no trânsito, eu não matei a tiro, não matei a facada, não roubei, não assaltei. Mas eu não sei amanhã. Hoje eu tenho essa convicção, essa certeza. Amanhã eu não sei. Aí o que eu faço? Eu uso todas as minhas armas de prudência, de cautela, para que eu não seja essa pessoa do amanhã. Se der sorte, se der tudo bem, seguirei minha vida. Se não, pode acontecer. Eu vou precisar de alguém. E deve ser um advogado que vá me ver como pessoa, como sagrado, como uma natureza viva, como uma pessoa que faz parte da sociedade, que tem meus direitos, que eu tenho família, que eu não posso ser tratado como um animal, que, aliás, nem os animais hoje você pode maltratar. Ou ele vai servir como alimento, e tem que cuidar desse alimento com cautela, sem exagero, ou ele vai servir de estimação, ou então ele vai viver a vida dele lá no mato, como a natureza manda.
mas não pode ser maltratado. Agora imagine o animal, o homem, que raciocina, que pensa, que transforma a natureza, que faz tudo abaixo de Deus, é o homem. O homem criminoso ou honesto é o único ser capaz de separar o joio do trigo. Ninguém mais é capaz disso. Só o homem. E Deus. Primeiro Deus, depois o homem. Para separar o joio do trigo, para transformar a natureza, para transformar o direito em tese, para fazer com que a natureza, que um dia foi assustadora e hoje ninguém tem mais medo dela, ninguém tem mais medo do trovão, nem das ventanias, já sabe de onde vem, para onde vai, ninguém tem mais medo de nada, que eu acho que isso é muito bom, mas nós estamos em todo nesse contexto, né? Desse contexto. Então, assim, como é que eu vejo que eu hoje, honesto, ótimo. E se amanhã, se eu precisar? Bom, se eu precisar, eu preciso de um advogado que pense em mim como ser humano, que me respeite, que me trate como pessoa boa, como pessoa que necessita sobreviver na sociedade. É por isso que eu faço assim, que na verdade você tem que se colocar no lugar do outro. Ou então você não vai ser advogado criminalista. Eu conversei hoje foi ontem, eu conversei com o Geomilson Alves Lima, que é advogado trabalhista. Disse, Arivelto, eu vou tirar umas férias, uns dias assim. Mas ele disse, mas eu reconheço que contigo é diferente, não é? Não dá para tu tirar umas férias assim. Pode sair, retornar, porque os conflitos sempre existem, os advogados criminalistas têm que estar sempre de plantão. E é verdade, ele assimilou bem. É isso, nossas férias são em momentos inusitados. Não dá nem para dizer que está de férias. Mas existe algum problema? Não, não tem problema nenhum. Mas é uma realidade. Você se adapta. Ou fica, ou sai. Ou ama, ou deixa. Essa advocacia criminal é isso. E uma pergunta para ti, por exemplo, o mundo do crime que você defende, que você acusa, ele mete medo e tem coragem. Em algum momento você recuou de uma causa e disse, não, essa eu não quero porque é perigosa para a minha vida, para a minha família, ou você é um homem destemido na tua área criminal? Não, eu acho que eu não sou destemido, eu acho que não sou. Eu acho que eu tenho muitos medos, né? Eu tenho os meus medos na profissão de advogado criminalista. Eu acho que o medo é necessário. O medo é necessário em todas as instâncias da vida. Mas na advocacia criminal, o medo é mais que necessário. Por quê? Porque você lida com conflitos entre seres humanos. Aquele que roubou, aquele que traficou, aquele que causou lesão corporal em alguém, aquele que matou. Mas por que a questão do medo também não é um problema? Talvez seja uma grande aventura, que seja algo muito positivo. Porque os nossos clientes também têm medo. Então, é o papel do advogado também, se ele sabe que o cliente também tem medo, então nós estamos dois medrosos, ele tem medo, eu também tenho medo, mas eu sou o advogado, eu fui o procurado, então eu tenho que trabalhar o medo dele. Para eu trabalhar o medo do meu cliente, eu tenho que ter coragem. E aí entra a advocacia criminal. Por conta do meu medo, que eu sei que eu tenho, e que eu sei que o meu cliente também tem, o meu cliente tem medo de eu não fazer uma boa causa, ele pensa de vez em quando se eu realmente não vou mudar de lado, em determinado momento eu não vou prejudicá-lo. E eu sei desse medo dele, então eu tenho que ser corajoso, para mostrar para ele que não será assim. E que eu vou ter coragem, inclusive, de debelar o meu medo para poder enfrentar o Estado. Quem é o Estado? Polícia, o juiz, promotor de justiça. Eu não posso ter medo nesse momento, eu tenho que ter coragem. Então, o meu medo eu tempero com a minha coragem, e a minha coragem eu tempero com o meu medo para poder fazer uma boa advocacia criminal. Se não for assim, você não será um bom advogado criminalista. Porque também o destemido, corajoso, ele não tem tempo para raciocinar, para refletir, para saber se até onde ele vai naquela situação, para saber que tipo de pessoa ele está lidando naquele momento, que pessoa é aquela. Eu sou corajoso. E se aquele outro também for muito corajoso, o meu cliente é mais corajoso do que eu, onde é que nós vamos parar? Então, o advogado procurou, o cliente procurou quem? Um advogado. Quem é o advogado? Aquele que vem para ajudar, aquele que vem para advogar, aquele que é chamado para prestar aquela ajuda. Então, ele já tem uma certa confiança. Essa confiança eu tenho que manter nele. Então,
Eu tenho que ter a coragem de debelar o medo dele, eu tenho que ter a coragem de dizer para ele que eu tenho coragem de enfrentar o Estado por conta dele, para que ele possa confiar em mim, porque eu também preciso ter confiança nele, ele precisa confiar em mim para que eu possa fazer uma boa advocacia. Isso serve, eu acho que para todas as profissões, mas como essa é espinhosa e, via de regra, tem violência pelo meio, e essa violência pode ser acidental, pode ser proposital, pode ser de forma dolosa, insistentemente dolosa. Então, o advogado tem que ter aquela capacidade de fazer essa distinção. Se não distinguir, se não souber separar o medo da coragem, o joio do trigo, e transformar medo em coragem, ele não vai fazer uma boa advocacia criminal. Não faz mesmo. A advocacia criminal, e nós morremos, bastante de nós advogados, por emboscadas, tiros. E é lamentável? É. Mas vamos aprendendo com isso, vendo para não errar tanto, mas não podemos parar de advogar por medo. Não faz o menor sentido eu chegar e dizer assim, eu vou lá de advogar porque eu estou com medo. Não, eu tenho que ter coragem para combater o meu medo, para combater o medo do meu cliente e chegar a um bom senso entre minha consciência, entre minha consciência e a consciência dos meus clientes. Cidade rica tem crime, cidade pobre tem menos crime. Graçarém, de onde eu nasci, praticamente não tem crime. Agora, por que o cidadão mata outro sem motivo, por exemplo? Por um celular, por exemplo. Mata um jovem, por exemplo. Acontece no Brasil isso. O que leva um cidadão... Cidade rica tem geração de emprego, ele pode trabalhar. Cidade pobre, ele não tem tanta oportunidade, mas ele pode fazer algo para ganhar o dinheiro dele. E por que ele mata sem motivos? Sem nenhum motivo. Uma discussão simples, ou para assaltar um celular, roubar um carro de uma pessoa. Existe índole, e isso vem de família? Ou é psicológico? Como é que você entende na tua área essa questão? Eu vejo assim, parece, e eu não tenho isso como verdadeiro, por mais que eu leia as teorias do crime, da criminologia, teorias freudianas, teorias lombrosianas, teorias de Lombroso, nós não temos essa certeza ainda, eu acho que ninguém tem. Mas algumas pessoas nascem com algum tipo de índole. E tem pessoas que a gente acha que são boas, porque elas são aparentemente muito boas. Mas lá no seu inconsciente, lá naquele local onde guardamos a nossa índole, ele não é essa pessoa boa. Ele pode ter vontades diferentes das nossas. De, por exemplo, achar muito bom a aventura de assaltar um banco. Se um homem tem essa coisa nele, ele pode ter uma condição social boa, pode ter nascido numa família boa, mas ele vai para essa aventura. E você veja a arte imitando a vida, os filmes que chamam mais a atenção da sociedade são os filmes de aventura, os grandes assaltos a bancos, os filmes que começam com alguém dando tiro na cabeça de alguém. Se você sentar e ver aquele filme começando daquela forma, você para, não desliga, e você vai continuar assistindo. Então tem alguma coisa aí errada. Ou todos nós gostamos da violência e fingimos que não gostamos, ou nós temos problemas pessoais, íntimos, psicológicos em relação à violência. Mas vamos lá. Existem pessoas que, no acaso, ele pratica também um furto. Pela fome, pela vontade de ter aquele celular que ele não pôde comprar. Então, eu não posso comprar, eu tomo. Se ele toma a primeira vez um celular de alguém e deu certo, se ele furtou um celular e aquele furto foi lucrativo para ele e não conseguiu ser descoberto, a polícia não chegou até onde ele viu algo lucrativo. Depois eu só fiz furtar. Eu estou falando de furto, onde a pessoa não praticou violência. Ele vai tentar de novo. Aqueles que são pegos no começo, fica até mais fácil do Estado recuperar, da família para recuperar. Mas se você já prende ou já tira de circulação aquele indivíduo que já praticou 10 furtos, ele já tem aquilo como meio de vida. Se eu já pratiquei 10 assaltos e deram certo,
eu já transformei isso em meio de vida, ele tem que ter um meio de vida. E às vezes até assume que é assim. Quando vai preso, ele diz para o advogado, olha, fiz até aqui, não vou fazer mais, veja onde estão os meus direitos e veja quanto tempo eu vou ficar preso, porque essa vida não dá mais para mim. Tem alguns que dizem isso, não dá, não quero mais, eu estou cansado, eu não quero mais. E vem um momento que parece que chegou um momento que ele não quer mais. E tem aquele que diz, eu não sei como é que vai ser, não sei se vou, se não vou. Porque se não fosse assim, eu pergunto a mim mesmo, por que é que eu advogo para quem comete crime? Minha mãe não me ensinou isso. A escola do ensino fundamental, do ensino médio e o meu terceiro momento, que é a universidade, que já me ensinou mais ou menos isso, mas eu não aprendi isso em casa que eu devia defender homens que cometem crime. E por que eu defendo? E quando eu digo eu estou falando dos advogados criminalistas e de advogados de modo geral. Por que nós defendemos? O que nos leva, o que nos conduz a pesquisar, ler livros, apostilas, manuais, doutrinas, jurisprudências, para poder utilizar em favor de uma pessoa que cometeu o crime? Ora, se eu te sou honesto, e eu te sou honesto, digo aqui, sou honesto, defendo o desonesto, tem alguma coisa aí que precisa ser explicada. Eu sou honesto, estou defendendo o desonesto, aí tem alguém que me pergunta de vez em quando, doutor Evaldo, o senhor defenderia um assassino, você tem certeza que ele praticou o fato? Eu disse, por que não? Eu tenho certeza que ele praticou. E eu vou defender porque eu sou advogado. O que é defender, né? Não é só dizer que ele é inocente. É uma pena diminuída, descobrir o motivo do crime que você perguntou. Por que mata sem motivo? Bom, sempre tem um motivo. Nada acontece por acaso. O motivo pode ser maior, pode ser menor, pode ser uma torpeza, pode ser, mas tem uma futilidade qualquer. Mas tem sempre um motivo. Torpe, que seja fútil, que seja mínimo, que seja máximo, tem sempre um motivo. Nada vai acontecer por acaso. O problema é que o meu motivo, os meus motivos de eu praticar as minhas ações são diferentes dos seus motivos. Eu sobrevivo numa outra área, numa outra esfera, e tem outros motivos. Então, cada um no seu. E Deus aqui, vigiando, dirigindo cada um de nós. Eu disse para você, amanhã eu terei algum motivo para matar? Eu não sei. E eu já furtei, quando eu era criança, eu passei num quintal determinado e peguei uma manga de um quintal que não era meu. Ah, mas isso não é furto. E mesmo depois de adulto, você pega um bombom, porque você, num restaurante, passa batido o valor do seu jantar, do seu almoço, você cala, tá certo? Os honestos fazem isso de vez em quando. De vez em quando, um honesto deixa um garçom na mão. E aí, o que é isso? Ele continua sendo honesto, porque ninguém soube, não é? Mas ele não é. Erivelto, você é presidente da Associação dos Advogados Criminalistas. Qual a importância dela? Como é que ela chegou no Maranhão? E, na prática, ela precisa defender a categoria. Fala um pouco da Abracrim, não é isso? A Abracrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, ela tem a função principal, primordial, de lutar pelas prerrogativas do advogado. Ela tem aquela luta de administrar esse dia a dia do advogado diante das autoridades, diante do Estado, poder estatal. Então, como presidente da Abracrim, o que a gente faz, via de regra? Conversar com os advogados, reunir com os advogados para tratar dos nossos problemas dentro da nossa advocacia, que são muitos, e não conseguimos cuidar de todos, porque eu acho que a principal, a Abracrim, ela é aquela que já está dentro do advogado, aquela capacidade que tem o advogado de saber se defender também, de também saber defender a sua prerrogativa. As associações, eu acho que são um plus.
A grande defesa do advogado criminalista é ele mesmo saber se defender para que as associações, as OABs, ou a OAB de um modo geral, defenda melhor. Então, o papel tanto é que agora, por exemplo, a Abratrim está lançando um formulário, vários questionamentos para serem levados para um debate agora nesse ano de 2019, no nosso encontro da advocacia criminal. Nesse encontro nós vamos debater sobre quais são as autoridades que mais ferem as prerrogativas dos advogados. As mulheres advogadas, elas sofrem mais no exercício da advocacia, são mais discriminadas. A advocacia criminal é discriminada, o advogado é confundido com o criminoso. Essas questões nós vamos discutir. Por que o Poder Judiciário é tão lento? É culpa da advocacia ou é culpa do Poder Judiciário? E eu digo aqui, por exemplo, você tem um Poder Judiciário com a cara do século XVIII e século XIX, atravessando o século XX inteiro em contradição. E não se fez nada a não ser contradição. Guerra Fria, Guerra Quente, vai ter guerra ou não vai ter guerra, e não se resolveu nada. O Poder Judiciário do século XIX é o que nós temos hoje. Ninguém tem dúvida disso. É por isso que se briga tanto pela reforma do Judiciário. Essa questão da divisão dos poderes de Montesquieu, poder executivo, autônomo, poder legislativo, poder judiciário, isso está do mesmo jeitinho quando começou. Ou seja, começou num estado mínimo, numa sociedade mínima. Essa sociedade mínima facilmente brigava e conseguia seus direitos, enquanto a grande massa não sabia nem por onde começar, nem para onde estava. Só que esse estado mínimo, essa sociedade mínima, cresceu, o estado mínimo não sabe o que fazer. Que nós queremos um estado que se interfira pouco na vida do cidadão. Mas um poder judiciário tem que se renovar. Renovar como? Não faz o menor sentido você ter um juiz para 300 advogados, um juiz com 1.000, 2.000, 3.000 processos para julgar. Não faz sentido. Aí nós vamos todos tentar brigando com o juiz e ele não tem tanta culpa, porque eu até acho assim, e alguns colegas advogados, claro, não vão nem concordar comigo, mas nós estamos conversando aqui francamente. É preciso que, se eu fosse juiz, e eu estou aqui 5.000 processos, nós somos hoje no Maranhão, digamos assim, talvez aí 17.000 advogados, vamos botar aí 9.000 advogados na atividade direto. Bem. Não sei quantos juízes tem, não sei, não procurei nem pesquisar, mas eu tenho uma certeza disso. São muito poucos para a quantidade de pessoas e são muito poucos para a quantidade de advogados. O Poder Judiciário sabe que tem pouco, nós advogados sabemos que são poucos juízes, somos muitos advogados e, anualmente, aparecem, se formam mais advogados do que juízes. Não tem até muita vaga para advogado, mas tem poucas vagas para juiz. E nem para advogado tem mais tanta vaga assim. Por quê? Porque nós temos também uma barreira que é o exame de ordem. É preciso que o indivíduo passe no exame de ordem para poder advogar. Porque também, se não tivesse essa barreira, talvez hoje nós estivéssemos aí com 3.500.000 advogados no Brasil. E aí, cadê o juiz para atender esse povo? Para atender só os advogados, porque o advogado vem cada um, bota aí, para cada advogado, só 20 clientes. Cadê o juiz? Então, o juiz, o Poder Judiciário ficou parado no século XIX, passou no século XX e dizia, não, nós estamos nos renovando. Não está renovando, não. Não é o suficiente o juizado de pequenas causas. Não é suficiente criar, vamos botar aqui metas. Não é por aí, não. É quantidade de juízes, quantidade de promotores de justiça, quantidade de delegados de polícia que tem que ser triplicado, quadruplicados. Essa é uma realidade. Não adianta jogar a poeira para debaixo do tapete. Nós estamos com o Poder Judiciário no século XIX e a sociedade se modifica todos os dias. Os meus clientes, não sou mais eu que digo para eles como está o processo. Eles já me dizem, olha, o processo andou, ele vai na internet. Ele nem precisa mais ir onde o juiz também. Mas sempre vai ser uma peça fundamental nessa tríade
de advogado, juiz, promotor de justiça. O juiz é peça fundamental, como os advogados são peças fundamentais também. Mas é preciso que isso se renove. Não adianta querer melhoria de poder judiciário sem juízes. Aí a gente vai brigar com os juízes o tempo todo, aí o juiz processa advogado representa o juiz no CNJ, a Abratrim vai colar em cima do juiz, o juiz já tem as suas associações também, e chegamos a um momento que parece que não se sabe mais se a gente intermedia conflitos entre juízes e advogados, ou brigamos com os próprios juízes e promotores. É terrível isso. Continue com a visão de sucesso, amando o que você faz, respeitando teus colegas e teus clientes, que é fundamental. O presente é laboratório do futuro. Parabéns pela tua história. Parabéns. Foi um prazer gravar contigo. Prazer foi todo meu. Visão de sucesso com Eleumar Freitas.